Então vamos lá, pessoal. A gente já está falando aqui montando nossa fonte de tensão estabilizada. E agora nós vamos entrar na etapa de retificação. Então, os retificadores são circuitos que transformam tensão e correntes alternadas em sinais contínuos, tá? E vão existir basicamente três tipos desses circuitos. O primeiro que a gente vai ver é o retificador de meia onda, onde usa apenas um diodo. O outro que vai utilizar dois diodos, que é o retificador de onda completa com derivação central. E um terceiro, onde a gente vai usar um transformador simples, mas vamos usar 4 diodos no arranjo chamado de ponte, que é o transformador de onda completa. Então vamos aos passos. Primeiro a gente vai ver então esse vídeo aqui, retificador de meia onda. Então o circuito dele é o seguinte, eu tenho um transformador, onde o secundário transformador vai ser a entrada do nosso retificador, né? Nosso retificador é basicamente só o diodo aqui, tá? Esse resistor aqui é o que nós chamamos de carga. Okay? RL é resistência de carga, R-load, tá? Load de carga. Okay? E como ele está em série com o diodo, vai passar uma corrente por ele, que é a mesma corrente que passa pelo diodo. Acontece que esse circuito aqui não está sendo alimentado com uma tensão contínua, é uma tensão alternada. Então a tensão de entrada transformadora, esse VI, ele varia em função do tempo, né? E é uma senoide. E nós vemos que ora ela tem uma parte positiva, ora ela tem uma parte negativa. Essas partes positivas nós chamamos de semiciclo positivo, ok? E a parte de baixo nós chamamos de semiciclo negativo. Por que em cima é semiciclo, né? Em cima e embaixo semiciclo, não só ciclo? Porque o ciclo dela é metade em cima, metade embaixo, né? Então, uma parte em cima, uma parte embaixo é um ciclo completo. Só a metade é um semiciclo. Quando está acima do zero positivo, abaixo do zero negativo. E nós sabemos que o diodo ele trabalha de forma diferente conforme a polarização dele, né? Ou diretamente polarizado ou reversamente polarizado, ok? Então, por convenção, o semiciclo positivo representa a polaridade das tensões que estão indicadas no circuito. Vamos fazer o seguinte. Como ao longo do tempo nós vamos ter ou uma tensão positiva ou uma tensão negativa sobre o diodo, vamos analisar ele de forma a cada semiciclo. Primeiro vamos analisar o que acontece com ele no semiciclo positivo. Ó. Nesse caso, o ponto mais positivo do circuito está no anodo do diodo, e este conduz. Então, quando ele está diretamente polarizado, nós sabemos que ele vai trabalhar conduzindo, na região de condução dele. Ficando sobre ele uma pequena tensão, chamada de V-gama, né? Que é a tensão de condução dele, do limiar, para silício 0,7. Mas ele vai conduzir. Então aqui eu estou considerando somente o semiciclo positivo dessa carga aqui, né? Então o que vai acontecer aqui? A tensão que está saindo aqui de entrada do retificador, VI, que é a tensão secundária do transformador, vai aparecer VD, que é a tensão que fica sobre o diodo, e VO, que é a saída, V output, tá? A tensão de saída, que é a tensão que fica em cima do resistor, em cima da nossa carga. E como que eu calculo o VO? Bom, o VO é basicamente VI, I de input, tá? Menos a tensão do diodo, VD, ok? E VD nós sabemos que é V gama, então a tensão do diodo é aquele 0,7 lá para silício. E como que eu calculo essa corrente ali? Bom, corrente é lei de Ohm, né? Pela lei de Ohm, nós sabemos que é tensão sobre resistência. Tensão da carga VO dividido pela resistência RL. As duas correntes são iguais, tanto do diodo quanto da resistência. E essa tensão sobre a carga é VI menos V gama, né? Que é o 0,7. Então, isso aqui fica algumas formulazinhas que nós vamos usar mais para frente. Isso aqui acontece quando ele está no semiciclo positivo, né? Então ele vai funcionar como se fosse uma fonte de tensãozinha aqui ao contrário, uma pequena tensão ao contrário. Agora no semiciclo negativo vai ter uma inversão da polaridade, né? Então o diodo agora está reversamente polarizado, ou seja, ó, tem potencial negativo no anodo do diodo em relação ao catodo. Isso aqui não vai deixar mais ele operar na região de condução, né? Então ele vai operar na região de
corte ele não está mais conduzindo agora, então ele vai trabalhar como um circuito aberto. Trabalhando como um circuito aberto, a gente vê que não tem passagem de corrente, porque o circuito é aberto, logo essa corrente aqui é zero, a tensão sobre a carga também é zero, e a tensão que vai ficar sobre o diodo é a mesma tensão da fonte, ok? Então por isso que a gente está vendo aqui, ó, tensão de saída zero, corrente na carga zero, corrente no diodo também é zero. Tensão do diodo menos a tensão da fonte, ok? Menos VI. Então porque está invertido, tá vendo? A gente vê o menos aqui, mais aqui. Então está invertido. Tensão do diodo é o contrário da tensão da fonte. Ok? Então assim, ó, a tensão do diodo é igual à tensão da entrada do semiciclo positivo, só que invertido em relação a este. A tensão de saída, VO, será nula, pois não há passagem de corrente pela resistência de carga RL, desconsiderando a tensão de condução do diodo, que é V gama, né? Os sinais ficarão como segue. Então aqui a gente tem os gráficos para nós conseguirmos visualizar um pouco melhor essa ideia aqui, ó. Então, o que é esse primeiro aqui de cima? Então, 4 gráficos, né? O primeiro é a tensão do secundário, né? A tensão de entrada do retificador. Então, um sinal alternado que passa o semiciclo positivo e passa o semiciclo negativo. Passa o semiciclo positivo, passa o semiciclo negativo, ok? E aqui eu tenho a tensão na carga. Como o diodo permite a condução durante o semiciclo positivo, aqui ele sobe, ó. Então ele repete o sinal da entrada na carga. Agora no semiciclo negativo ele vai cortar, ele não vai deixar conduzir, então ele fica zerado. Quando voltar para o semiciclo positivo, ele conduz de novo e zero. Conduz de novo e zero. Isso aqui é a tensão na carga. Em compensação, a tensão no diodo vai ficar zerado, né? Porque ele, aqui, quando ele está conduzindo, tem a tensão de condução, que é bem baixinha. Aí, quando ele corta, a tensão fica sobre ele. Esse aqui, então, é a tensão sobre o diodo. Então, a gente tem a tensão na carga e a tensão no diodo. Quando ela não fica na carga, fica no diodo. E a corrente na carga, que trabalha só na metade do tempo, né? Só quando está no semiciclo positivo, ok? Então, a gente vê que isso aqui não é a maneira mais eficiente, né? Porque a parte negativa do sinal a gente não está aproveitando, né? Olha só como a gente está, entre aspas, desperdiçando isso daqui, né? Não está aproveitando para a carga, não está sendo entregue para a carga. Lembra que eu falei, tanto o semiciclo positivo quanto o negativo, eles podem ser aproveitados para realizar trabalho, né? Mas aqui a gente não está aproveitando. Então, ó, a tensão de saída tem uma só polaridade, bem como a corrente de saída, enquanto a tensão de entrada é alternada. A tensão média de saída, VO médio, valerá VO médio, ou V0 médio, né? Que é a tensão de pico, dividido por π. E a corrente média na saída, e zero médio é IO médio, dividido por RL. Essas fórmulas aqui dá para a gente deduzi-las, ok? Mas é uma matemática um pouquinho mais avançada. Eu prefiro colocar já a fórmula aqui e a gente só utilizar a fórmula, tá? Então, quando a gente for projetar uma fonte estabilizada, um retificador, então vai ser necessário dimensionar o transformador e o diodo utilizado, tá? Então, dimensionar o transformador implica em indicar a sua relação de transformação e a potência que o mesmo deverá ser capaz de transmitir para a carga. Então, são duas coisas que eu preciso para o transformador. Preciso saber qual que é a relação de transformação dele e qual que é a potência que ele é capaz de transmitir para a carga, tá? Potência total. A relação de transformação é determinada a partir do conhecimento das tensões eficazes do primário e do secundário, enquanto a potência será aquela entregue à carga. E aqui estão as formulazinhas, tá? Eu não vou ficar me atentando para as fórmulas, porque estão todas na apostila, então a gente pode pegar e consultar de novo, né? Então, dimensionar o diodo. Então, para o trafo, eu preciso dessas duas informações: relação de transformação e a potência. Para o diodo, eu preciso de 3 informações. Eu preciso saber a tensão de pico inversa, que é aquela que fica sobre o diodo quando ele não está conduzindo, que é o maior valor de tensão reversa a qual o diodo será exposto. E também vou precisar determinar a corrente média sobre o diodo e a corrente máxima sobre o diodo. Então, vou precisar dessas 3 informações sobre o diodo.
Ao todo, são 5 informações. 2 sobre trafo, relação de transformação e potência, e 3 sobre o diodo. TPI, tensão de pico inverso, corrente máxima sobre o diodo, corrente pico dele, e a corrente média que vai ficar sobre o diodo. Ok? Para isso, vamos fazer esse pequeno exemplo aqui. Então vamos lá, projetar um retificador de meia onda, né, RMO, que alimente uma carga de 100 ohms com uma tensão média de 10 volts a partir da tensão DGE de 220 volts a 60 Hz, e para desenhar somas de ondas das tensões na entrada no retificador e na carga. Então vamos lá. Como é que é o nosso circuito? Bom, nosso circuito vai ter um transformador, nós também chamamos de trafo, um diodo e uma carga. Uma carga resistiva RL de 100 ohms. E está falando aqui que vai ter uma tensão média. Então, a tensão que vai ficar aqui na carga é uma média de 10 volts. Ok, então, só lembrando, para projetar um retificador aqui, a gente vai precisar daquelas 5 informações, né? As duas primeiras são do trafo, então vou começar com as informações do trafo, ok? Eu preciso saber a relação de transformação. Para saber a relação de transformação, eu vou fazer a seguinte conta, né? Então a relação de transformação vai ser a tensão eficaz do primário dividido pela tensão eficaz do secundário. A tensão eficaz do secundário eu até sei. Tá ali. Secundário do primário eu sei porque eu estudei o que é o 220 volts da rede, né? Lembra que esse 220 não é pico, é tensão eficaz. Mas do primário eu não sei. Então, ó, a tensão eficaz do primário nós sabemos que é 220 volts. Beleza. E a do secundário? Bom, vamos descobrir. Como que eu descubro a tensão do secundário? Bom, o valor eficaz no secundário vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Bom, o valor de pico não ajudou muito para mim, porque eu também não sei quanto que vale. Eu sei quanto que vale o valor médio dele, que vai ser 10 volts, né? Bom, se eu sei isso, será que me ajuda? Ajuda, porque a tensão média da saída ela é igual ao V de pico dividido por π. Essa formulazinha está lá na apostila, né? Então a gente pode consultar. Isso aqui quer dizer, então, como o valor médio é 10, 10 é igual a Vp dividido por π. Logo, o valor de pico é aproximadamente 31,42 volts. Bom, agora que eu sei o valor de pico, eu posso pegar aqui esse valor eficaz, substituir o valor de pico e fazer esta continha aqui. Com isso, a gente vai chegar num valor a aproximadamente 22 volts. Aqui a gente já conseguiu a relação de transformação. Então, a relação de transformação, que é aquela relação do N1 para o N2, né? Número de espiras do primário, número de espiras do secundário, é de 220 para 22. Ok? Essa aqui é a primeira informação que nós temos. E a potência total que ela é capaz de entregar para a carga, que é a mesma potência da carga, né? Como é que eu calculo a potência da carga? Eu pego a tensão média sobre a carga ao quadrado e divido pela resistência da carga. Qual que é a tensão? A tensão média é 10 ao quadrado dividido pela resistência da carga, que é 100. Isso daqui vai dar o valor de 1 watts. 1 watts, pronto. Aqui nós já dimensionamos, projetamos aqui os valores do transformador, né? Agora faltou o diodo, então vamos para o diodo. Vou fazer outra cor aqui, fazer em vermelho. Aqui, vamos para o diodo. O que eu preciso para o diodo? Eu preciso da tensão de pico inversa. A tensão de pico inversa é a mesma que é o valor de pico que a gente já calculou, não, 31,42 volts. Beleza? Depois eu vou precisar também da corrente média
no diodo. Qual que é a corrente média no diodo? É a corrente média de saída, né? É a mesma que está no diodo, é a mesma que está na saída, é a mesma que está na carga. E como que eu calculo a corrente na carga? A corrente na carga é a tensão média na carga dividido pela resistência da carga. Então, a tensão dela é 10, a resistência é 100 ohms. Isso aqui é igual a 0,1 ampere ou 100 miliampere. Isso aqui é a corrente média do diodo. E eu preciso de uma terceira e última informação para o diodo, para finalizar o projeto desse retificador, que é a corrente máxima do diodo, que é dada pelo valor de pico dividido pela resistência da carga, que é o valor máximo que a tensão chega, né? Dividido pela resistência da carga, que não varia. Então é 31,42 dividido por 100. E isso daqui vai dar 314,2 miliampere. Pronto. Com essas 5 informações, nós projetamos aí o nosso retificador de meia onda. Só que o exercício ainda pede para a gente desenhar as formas de onda, né? As formas de onda da tensão de entrada do retificador, né? E também na carga. Então, como assim a tensão de entrada? Se a gente tira o trafo, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Aqui é VI, que é a tensão de entrada. E aqui que é a tensão que fica sobre a carga VO. Então, ambas variam em função do tempo. São elas que nós vamos desenhar agora, tá? Então, ó, primeiro que eu vou desenhar aqui. Então, vou colocar um gráfico aqui. Como que é a tensão de entrada? Bom, a tensão de entrada é uma senoide que varia em função do tempo. Então tá aqui, ó, a senoide. Beleza. Agora a senoide, ela vai até o valor de pico dela, né, que é 31,42, e o pico inverso dela, que é menos 30,42. Aqui é o zero. Esse sinal amarelo é a tensão de entrada em função do tempo. Que vou até colocar o tempo, ele é dado em milissegundos. A gente até consegue uma informação a mais, que é este tempo aqui, ó. Sabe como a gente consegue isso? Isso aí é o período, que é o inverso da frequência. Como a frequência da rede é 60 Hz, então o período vai ser de mais ou menos 17 milissegundos. Ok? Agora aqui, vamos colocar até uma outra cor para não confundir. Vou colocar vermelho aqui. Nós vimos que no semiciclo positivo o diodo conduz, portanto tem tensão na carga. Então no semiciclo positivo tem tensão na carga. Uma tensão no valor de 31,42 de pico. de pico, zero aqui. Esse aqui é a tensão que está sobre a carga. Porém, no semiciclo negativo, ela não conduz. Ela fica zerada, né? Então, zero tensão sobre a carga. E depois repete no semiciclo positivo e zera de novo. Então, esse aqui é um esboço dos gráficos das duas formas de onda, né? Então, aqui nós finalizamos aí esse exemplo do retificador de meia onda. Beleza?